Existem três formas de organização do sistema internacional. Um sistema multipolar ele possui vários polos de poder, nomeadamente de 3 a 5, ou seja, são 3 a 5 potências no mundo que buscam equilibrar o poder, fazer alianças entre si, de modo a evitar que um país fique mais forte dos demais. Esse mundo pode ser também bipolar, ter 2 polos que se equivalem em tamanho de poder, ou pode ser um mundo unipolar, apenas uma grande potência que vai organizar o sistema internacional de acordo com seus interesses. Então, o que a gente tinha no século XIX? Uma Inglaterra que possui uma hegemonia no mundo, mas dentro da Europa se articulava através de uma multipolaridade, equilibrando o poder com outras potências: França, Prússia, Rússia, Áustria-Hungria e Itália. Bom, essa situação vai durar até mais ou menos 1907, quando essa política de alianças vai ficar cada vez mais acirrada, e nós vamos ter um período chamado de bipolaridade tensa, que vai durar cerca de 7 anos, que é o período pré-Primeira Guerra Mundial, né, onde vão se dividir em 2 grandes blocos, Reino Unido, França e Rússia, em oposição à Itália, o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão. Bom, uma outra característica desse mundo pré-Segunda Guerra Mundial, e que eu acho importante destacar, porque vai ser uma situação que vai começar a se alterar depois da Segunda Guerra Mundial, é a grande quantidade de colônias que existia no mundo. A maior parte dos territórios do mundo ainda eram colônias. A maior parte delas, a grande maioria delas, controladas pela Europa. Então essa situação também refletia o poder da Europa no mundo. E esses países europeus se articulavam territorialmente por meio de impérios. O Império Inglês, o Império Francês, o Império Otomano, o Japonês, o Império Português, o Império Espanhol. Paralelamente, a gente vai notar que dentro da política mundial não vai haver uma institucionalização dela. Não vai haver instituições internacionais capazes de regular essa ação entre os países. Uma situação que vai mudar, vai começar a mudar no período entre guerras, com a criação da Liga das Nações, mas que vai somente se consolidar a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com a criação da Organização das Nações Unidas. Bom, eu trago aqui para vocês um mapa do Império Britânico, que a gente pode ver que era muito expressivo. E o que chama a atenção do Império Britânico é a grande quantidade de ilhas que a Inglaterra possuía. Né? Por quê? Porque a Inglaterra, no século XIX, era chamada de Reina dos Mares. Né? Ela articulava esse poder político através do poder econômico a partir do controle das rotas marítimas. Né? E essas ilhas tinham um papel muito importante para servir de entreposto para garantir a circulação dos navios ingleses no mundo. Então, tu controlar as rotas marítimas era muito importante para tu ter um controle sobre o comércio mundial. Sobretudo no período que não havia se inventado o avião ainda. Então, todo o comércio internacional que envolvia grandes distâncias era feito através do transporte marítimo. Também trago aqui o Império Japonês. Esse mapa aqui é mais no período da Segunda Guerra Mundial, mas um pouco antes do início do século XX, também era mais ou menos essa situação. E vejam como difere do atual Japão, né? Que é apenas o território atual. Né? Vejam como ele englobava o território da Coreia, uma grande parte da China, praticamente todo o Sudeste Asiático, e que depois, com a derrota na Segunda Guerra Mundial, o Japão não só vai minguar de território, como vai deixar de ser o império. Bom, então, essa aparente harmonia que existiu entre as grandes potências europeias até o início do século XX, ela vai mudar a partir da Primeira Guerra Mundial, que vocês sabem, né,
com a imposição, a imposição do Tratado de Versalhes, a culpabilização da Alemanha pela derrota na Primeira Guerra Mundial, esse Tratado de Versalhes vai impor uma condição horrível, terrível para a Alemanha. Vai colocar restrições absurdas na sua economia, vai restringir de forma muito intensa sua atividade econômica e vai sufocar a Alemanha. E essa situação vai, em pouco tempo, dar condições para o grande perigo, né? Para o grande perigo que assolou o mundo na primeira metade do século XX, né? Que foi os regimes totalitários, né? No caso aqui, o nazismo, né? Vai abrir espaço para o radicalismo político. Esse radicalismo político, né, além dessa imposição das potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial, vai se conjugar com os efeitos perversos da grande crise mundial de 1929 e 1930, que vai atacar todos os países do mundo e também a Alemanha. Paralelamente, nós notamos que a Organização Mundial Internacional, criada para evitar um novo conflito mundial, a Liga das Nações, que vai ser antecessora da Organização das Nações Unidas, não vai funcionar, não vai conseguir evitar um novo conflito mundial. Então, todas essas situações vão acabar culminando com a Segunda Guerra Mundial. E pessoal, eu peço desculpas, eu estou indo um pouco rápido porque eu quero me concentrar mais no pós-Segunda Guerra e na atualidade. Então, por isso eu estou indo um pouco mais rápido, né, nessa parte de contextualização. Bom, agora eu trago alguns mapas, né, que vão mostrar a dinâmica geopolítica e militar da Segunda Guerra Mundial, com foco na ação da Alemanha e da União Soviética, né, que vai se aproveitar do contexto de estabilidade da Segunda Guerra Mundial para expandir o seu território. E a gente pode observar que a Alemanha nazista, com todo o seu ímpeto de conquista territorial, vai procurar se expandir por toda a Europa. Aqui trago um outro mapa também, destacando os bombardeios da Alemanha sobre o Reino Unido, a ação da Itália, integrante do eixo, no norte da África e também na França, e também a ofensiva da União Soviética. Um outro ponto que eu creio que seja importante destacar, e que muitas vezes não é falado quando se trata da Segunda Guerra Mundial, é que ela realmente foi mundial. Porque normalmente a gente fala somente do confronto na Europa, né? Mas ela também teve frontes de batalha no norte da África e muito fortemente no Pacífico, né? Onde sobretudo vão se enfrentar China e Estados Unidos junto contra o Japão. A gente tem aqui algumas movimentações geopolíticas do confronto do norte da África, que, como um todo, eram colônias da Europa, nenhum eram países independentes, aqui no período de 42 a 43, e aqui os confrontos do Pacífico, sobretudo entre Japão e Estados Unidos. E volto a destacar, né, o tamanho do Império Japonês, né, a força político-militar que o Japão possuía no mundo e sobretudo no contexto asiático até a primeira metade do século XX. E esse mesmo Japão, que era uma grande potência asiática, no pós-Segunda Guerra vai se apresentar como um país sem expressão militar. Vai sofrer algumas restrições em
em termos militares, condicionados pelo tratado de rendição que foi assinado da mesma forma com que a Alemanha, e vai ter, na verdade, a sua segurança garantida no pós-guerra pelos Estados Unidos, que, coincidentemente, vão ser o país que vão realizar os lamentáveis ataques nucleares das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, entre 6 e 8 de agosto de 1945, matando cerca de 200 mil pessoas, destruindo praticamente por inteiro essas duas cidades, e não só isso, né? Deixando grandes sequelas físicas e morais nas pessoas residentes nesses locais. E essas sequelas vão se agravar a partir dos efeitos danosos e perversos da radiação, né, que vai continuar existindo no local, afetando as gerações vindouras. E o que eu acho interessante sobre o ataque nuclear norte-americano ao Japão é que, pelo fato dos Estados Unidos terem ganhado a guerra, pelo fato dos Estados Unidos estarem do lado vencedor da guerra e serem a grande potência que vai liderar essa vitória, ou pelo menos é assim que é visto, né, no Ocidente. Lógico que perguntar para o russo, né, ele vai dizer com certeza que a União Soviética teve um papel preponderante na derrota do nazismo, né? É que, pelo fato de eles serem a potência vencedora, né, esse ataque foi visto e foi construído ao longo dos anos como um ataque necessário, como algo necessário para impor a rendição do Japão. Lógico, não há um consenso sobre se o Japão estava próximo a se render ou não, mas o fato que de um país ter usado armamentos nucleares para atacar outro e ter matado o número de mortes ser esmagadoramente civis, eu acho que é uma questão que vale para a reflexão, né? Até porque foi, felizmente, a única vez que um armamento desse tipo foi utilizado no mundo. Eu fico imaginando aqui se quem tivesse utilizado a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, hipoteticamente, tivesse sido a Itália, ou a Alemanha, ou o próprio Japão, né? Como é que isso seria retratado na história, na própria cultura popular? Porque a gente vê diversos, centenas de filmes pegando essa questão da cultura popular sobre a Segunda Guerra Mundial e, com certeza, não há estudo nenhum, ou pouquíssimos, falam de atrocidades cometidas pelos aliados. A maior parte deles se destina a demonizar o regime nazista e o regime fascista, colocando uma grande desconfiança em cima da União Soviética e também, paralelamente, construindo um sentimento de vitimização dos judeus, que, é sempre bom dizer, sofreram, né, os lamentáveis conjunto de atos denominados como Holocausto, né, a matança sistemática e deliberada dos judeus pelas forças nazistas. Essas pessoas, esses grupos que foram exterminados pelos alemães, não foram apenas judeus, também incluíam homossexuais, ciganos, negros e outras testemunhas de Jeová e outras minorias, né? Mas os judeus eram um grupo mais significativo, né? Cerca de 6 milhões de judeus morreram. E desde então essa situação tem sido destacada ao longo da história. E eu acho que é importante que seja destacada para que não ocorra novamente. Bom, eu trago aqui uma tabela sobre as baixas da Segunda Guerra Mundial. Eu acho ela extremamente pertinente. Vamos treinar o nosso inglês aqui, porque, ao contrário do que talvez possa se pensar, a maior número de baixas, o maior número de mortos, não foi no lado perdedor da guerra.
no lado do eixo, Japão, sobretudo Japão, Itália e Alemanha, foi nos aliados, né? Mas não foram nos aliados que a gente está acostumado a ver nos filmes de Hollywood, que são os ingleses, os franceses, sobretudo os norte-americanos, né? Sim, os nossos colegas da Ásia, né? Ou da Europa Oriental, da União Soviética e da China e Polônia, pegando esses três primeiros, leste europeu e Ásia. Vejam, né? O número de mortes aproximado, pessoal, em torno de 24 milhões, entre 20 e 25 milhões de cidadãos da União Soviética mortos. Desses, se o meu olho não falhar aqui, né, aproximadamente a metade de civis, né? Vejam, né? É aproximadamente o dobro de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. Lógico, né, é importante fazer uma ressalva, né? A maneira como os judeus foram mortos é diferente, em boa parte, da maneira como os russos soviéticos foram mortos, porque houve um extermínio, um genocídio, mas o número, mesmo assim, de baixas é bem expressivo, da mesma forma da China, né? Então, União Soviética, China, Polônia, Indonésia, Índia, que é um país que pouco se comenta a respeito da Segunda Guerra Mundial, Iugoslávia, Indochina Francesa, e aí sim, logo depois vai começar a vir os países que a gente mais está acostumado a falar, né? França, Reino Unido e Estados Unidos. Por outro lado, né, no eixo se destaca, né, a Alemanha, Japão e Romênia, né? Se a gente for olhar no gráfico de pizza, 58% dos mortos na Segunda Guerra Mundial, ou seja, vamos arredondar para baixo, metade dos mortos no conflito da Segunda Guerra Mundial são de civis. Isso, pessoal, também vai marcar uma distinção em relação às outras guerras, onde a maior parte dos mortos eram militares, né? Lógico, né? A morte não é desejada, né? Mas pelo menos os militares estão treinados para isso, né? E os civis, não. Depois, 25%, um quarto das mortes são de militares dos aliados. E somente 13% militares do eixo e aproximadamente 4% de civis do eixo. Então, isso vai dar, eu procurei informar, mas as estatísticas, elas não há um consenso, mas é bem variado o que eu vou dizer, mas eu prefiro pegar uma margem grande e falar algo errado. Entre 50 e 70 milhões de pessoas morreram no maior conflito da humanidade. Bom, então como é que o mundo vai se organizar depois dessa catástrofe, né? Depois dessa mortandade